Olá, candidato e candidata, eu sou a psicóloga e professora Luísa Ricota e estou aqui na área VIP do Jornal dos Concursos com você apresentando as videoaulas de preparação emocional. É importante lembrar a vocês o Twitter, @LuisaRicota, para que você possa sempre estar a par de atualizações, de textos, de artigos e muitas das frases dos livros Preparação Emocional em Concursos e o outro Motivação como parte do seu processo de aprovação. Então fique de olho, fique atento que esses livros estão saindo aí no mercado e é uma outra forma de contato e de interlocução entre nós. Outra ponte é a coluna Psicologia em Concursos, a preparação emocional em concursos também, que é no próprio JC. Quinzenalmente eu escrevo sempre para você e venho recebendo muitos e-mails e agradeço inclusive a todos vocês. Você pode participar, escreva dando suas sugestões, contando a sua história ligada aos concursos, né, ligada ao seu concurso, no seu desafio de carreira, para o prof. Luísa Ricota, @hotmail. Prof, tudo junto, Luísa com Z, Ricota 2T's, @hotmail.com. Então, lembrando sempre que preparação emocional exige equilíbrio e excelência. E sendo nesse grande teste, esse teste do desafio profissional, nós vamos tratar de um outro tema que é extremamente delicado: vencedores e fracassados. Quem você seria? Entre vencedores e fracassados, quantos de vocês muitas vezes se sentem derrotados diante de uma prova? Derrotados diante do próprio processo de aprovação? Derrotados diante desse aprimoramento constante exigido? Derrotados em termos da própria aprendizagem, né? Um volume grande de conteúdo. Quer dizer, quando sai o edital, todos saem em busca, né, de material, e mesmo antes, né, aqueles que se preparam, eles sempre estão se estudando as disciplinas que vão compor aí um leque de carreiras, de funções, de cargos e tudo mais. Nunca é perdido o seu patrimônio intelectual. Veja bem, para vocês que estudam, vocês estão construindo uma riqueza. Conhecimento é igual à riqueza, é o seu patrimônio. Existem aqueles que fazem um patrimônio investimento financeiro, né, no bolso. Isso também leva alguns anos, não é verdade? Você está formando o seu patrimônio intelectual, ou seja, você está sentado sobre a sua riqueza. Como você é o seu próprio laboratório, você é o seu acervo vivo de conhecimento em razão dos estudos, nada é perdido. Então veja bem, quem estuda para a carreira pública, ainda que esteja direcionado, voltado para um trabalho na esfera privada, você aplica esse conhecimento, né? Você tem uma ferramenta rápida para lançar mão em qualquer necessidade, porque o conhecimento ele amplia, ele promove autonomia, ele dá condições de você se sair, né, das situações, inclusive da necessidade de trabalho, de emprego, né? Então, o conhecimento, ele emancipa, ele oferece você recursos. Muitas pessoas, quando investem em conhecimento, não conseguem compreender, decodificar onde estaria o ganho dela. Porque como ela não vê esse retorno, muitas vezes, de um salário, ela não vê o retorno de uma vida como a que ela tinha antes, quando ela trabalhava na iniciativa privada, ou mesmo quando você leva as duas instâncias simultaneamente. Quando na sua vida você se divide entre
o horário do seu trabalho e o horário do seu trabalho nos estudos. Então, este tipo de candidato, ele vai se dedicar de uma outra forma. E existem uma outra porcentagem, uma grande porcentagem, é que para todas as suas atividades e vai se dedicar ao concurso em razão de ser um mercado muito atraente, né, de trabalho. Então, veja bem, onde que seria fácil você se nivelar entre ser um vitorioso, uma pessoa vitoriosa ou uma pessoa fracassada? Então, eu trouxe aqui algumas colocações para que vocês possam ir dimensionando, não é? Nesse seu processo de aprimoramento, tanto pessoal quanto técnico, em que posição você se situa. Se você não assistiu o módulo 25, assista, que fala saindo da posição de vítima. Porque nessa sequência agora, fica até bastante fácil você compreender o que eu estou mencionando agora de se posicionar como derrotado e como um vitorioso, como alguém que é o conquistador. Então vamos lá. O vencedor, ele vê na adversidade uma forma de aprendizagem. Então ele consegue, não é? Ver na adversidade, nas situações, quaisquer que ele vá passar, ele vai identificar uma maneira de estar passando por uma espécie de testagem, de superação, e ele as enfrenta. Então a adversidade é treino para um vencedor. Mas vamos ver aí a condução de um fracassado. O fracassado, ele ocupa a posição de vítima perante os desafios que ele possui. Qualquer adversidade, qualquer situação que traduza em problema para ele, puxa, o fracassado se sente vítima. Olha o que aconteceu comigo, fiz aquela prova, não passei. Não é? Até a forma dele contar é pesarosa. A adversidade torna o vencedor. Ele descobre que ele é um vencedor quando ele está lá, mantendo-se no seu ritmo, mantendo-se nos seus estudos, mantendo-se no seu interesse, sendo automotivado. O fracassado, ele perde a sua automotivação conforme a condução da sua vida lhe apresenta. Ou seja, ele não conduz, ele não força uma condução. É preciso um direcionamento. Então, a adversidade faz com que nós possamos conhecer, muitas vezes, entre tantos candidatos e candidatas que eu trabalho, nós passamos a conhecer aqueles que vão se sentir fracassados e até, sendo uma condição recorrente, ficando até numa posição quase que crônica de vítimas da situação, né? E indo mais além, passam até a desenvolver certos vícios e ficam acomodados, né? Numa vida acomodada na frustração, na frustração, na frustração recorrente. Aí é muito difícil quebrar, né? Quer dizer, quanto mais você entrar, você avançar numa dinâmica de vida em que você se mobiliza para viver o próprio fracasso, é praticamente uma dinâmica de alguém viciado em drogas, não é? Você vai de encontro a aquela dinâmica, aquele modo de funcionar, psíquico inclusive, que vai te trazer a frustração. Ou seja, se você não supera a adversidade, se você não trata a adversidade como uma forma de superação, de superar o que quer que seja, não gosto de determinada matéria. É verdade. Muitos não vão gostar de determinada matéria. E você vai superar isso. Você vai arrumar uma forma deste estudo ser atraente a você.
Existem outras questões que vão dificultando a vida daquele que estuda. Puxa, quanto tempo eu vou ficar sem um trabalho fixo e me dedicando? Ou questões financeiras. Então, a vida de um candidato envolve, inclusive, economizar. Envolve, inclusive, lidar bem com a adversidade financeira. Porque você vai mesmo sentir que aqueles seus colegas que estão trabalhando na iniciativa privada vão ter um imediato, vão ter um retorno financeiro imediato. E você está galgando uma outra condição. Então, é preciso observar essas diferenças. Vamos lá ver uma outra situação. O vencedor sabe que o resultado depende dele. É dele mesmo. Não depende do professor, não depende da empresa que vende o DVD, não depende do jornal que apresenta as notícias e que disponibiliza uma equipe inteira pensando, resolvendo questões. Não. O resultado depende dele. É alta performance e é um projeto solo, né? Eu sempre digo aqui, o investimento em concursos públicos é um investimento na carreira solo. Agora vamos ver aí a reação do fracassado. Como é que a gente identifica um fracassado também? Ele se sente perseguido pelo azar. Nossa, ele vai sempre nivelar. Nós vamos conhecer este que sabe que o resultado depende dele e ele se responsabiliza e ele não precisa culpabilizar os outros por nada. Diferente do fracassado, que vai se sentir o próprio azarado. Pensa nisso, hein? Fica de olho, hein? Vamos ver aí uma outra situação onde nessa peneira a gente desvenda aí quem é quem, né? O vencedor, ele respeita, ele acata, ele aceita aqueles que têm conhecimento, não é? Aqueles que têm maior vivência. E eles procuram aprender com essas pessoas, não é? Então pode ser o seu professor, pode ser a aula de DVD que você está assistindo, pode ser as suas leituras em livros. Você respeita aqueles autores, você os cita, né? Você se conduz pautado, não é? Em profissionais, em experiências que vão sendo trazidas a você. Então você busca essa valorização do conhecimento, respeitando aqueles que têm preparo e conhecimento. E procura aprender com essas pessoas, porque elas estão aí para isso, para fazer essa transposição do seu conhecimento, para fazer essa transmissão, para fazer essa interação. Mas vamos aí identificar o fracassado. Ah, mas o fracassado ele age totalmente diferente. Ele resiste a todos que apresentam uma experiência, aqueles que têm conhecimento, fixando-se nos seus defeitos. Então, o fracassado, aquele que é derrotado, ele não pode admitir para ele mesmo, pois, para que ele se sinta melhor, ele precisa diminuir o outro. Então, o defeito é do outro. Aquele professor não é tão bom assim, a voz dele é chata, ou seja, aquela professora, ela fala em tal linha e eu não aprovo, eu discordo. É o discordar pelo discordar, né? É um discordar sem embasamento algum. Aquele livro não é bom, aquele meu avô me deu essa orientação, mas ele está antiquado. O meu pai conversou comigo seriamente quais os meus propósitos, mas ele não sabe de nada. Então, veja bem, o fracassado, a pessoa derrotada, ele vai, inclusive, criar entraves dentro da própria família. Porque as pessoas que têm experiência e que vão muitas vezes alertá-lo, muitas vezes vão ajudá-lo a conduzir-se
ele vai tratar como se eles não soubessem. Não é do seu tempo, você não sabe como é agora, o meu mundo é diferente do seu. Então, veja bem, o fracassado, ele costuma ter uma certa atitude de desprezo em relação àqueles que já conquistaram uma posição. Então, não é bem assim, ela não é tão boa assim, ele não é tão bom assim, tenho dúvidas, eu vou desafiar, eu vou fazer perguntas difíceis para ver se o professor vai saber responder. Então, existe assim no mundo da docência, né, inúmeros fracassados que ficam assim na aba do docente, criando situações, embates, disputando uma colocação com ele, ou seja, buscando uma colocação e um lugar para si mesmos, porque o docente já está naquele lugar, ele está numa posição tranquila. E muitas vezes os derrotados questionam a posição daqueles que têm conhecimento e daqueles que estão onde estão, por alguma razão. Certamente deve ser pelos seus méritos, né? Então, essa condição, o valor do respeito à sabedoria dos demais, é algo muito importante para você pensar. Um outro ponto aí, vamos lá. O vencedor, ele geralmente, ele é parte da solução. Ele trabalha como um componente que auxilia, que participa, que coopera, que colabora. E se existe alguma situação em si conflituosa, ele não atravanca, ele possibilita a fluência, ele flui. Então, veja bem, é um profissional que pensa nos trabalhos e não necessariamente cria embates ou dificuldades em razão de suas preferências. Então, ser profissional e ser profissional nos estudos é deixar de ter a condição de amador, né? Esse amadorismo, esse pouco profissionalismo, não é? Ele não tem lugar, porque o mundo de um candidato e de candidata não é o mundo de um pré-vestibular, não é o mundo de um profissional que, digamos, está se formando, estudando a graduação. O mundo dos concursos exige um outro nível de qualificação. E você se tornando vencedor, você vai marcando neste seu aprimoramento, nesse seu processo de aprovação, quanto mais a sua postura te levar a uma condição de vencedor, tanto mais você se aproxima do seu propósito final, que é o próprio ingresso, que é a conquista de um cargo, que é a conquista de uma função. Evidentemente que aqueles que sempre vão legitimando a sua condição de fracassados, de derrotados, eles, à medida em que eles vão investindo em provas, eles vão tendo sempre o quê? O retorno de serem derrotados, fracassados. Então é importante você tomar muito cuidado, porque um vencedor, ele enfrenta os desafios. O fracassado, ele contorna e não os enfrenta, não é? Ele vai contornando e não assume uma posição definida. O vencedor, ele vai chegar na sua trajetória dizendo assim, eu sou bom e eu vou ser melhor ainda, e eu vou ser melhor ainda quando eu estiver lá na minha função, quando eu ingressar, porque ele pensa grande, ele vê a sua trajetória com um resultado lá na sua carreira, efetivamente. Agora, o derrotado, o fracassado, ele diz, olha, eu não sou tão mal assim, há muitos piores do que eu. Ele entra naquela linha da comparação, olha, aquele lá é pior que eu, então eu não sou tão mal assim. Pense seriamente nisso, escolha o seu lado, sabendo que no decorrer desse seu processo, quanto mais você for vencedor, você tiver atitudes de vencedor, mais rápido e mais competente e de forma mais eficiente, você chega lá. Até mais.